Vamos abrir nossas Bíblias. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque é o Senhor que nos renova, nos sustenta e nos fortalece. Alguns de nós não teríamos forças para estar aqui nessa noite. É pela presença do Senhor em nossa vida que nós estamos aqui, que nós saímos de casa, que nós enfrentamos os desafios, as afrontas, as lutas, as humilhações, as dores, as enfermidades, os ataques. É na força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, queremos agora ouvir a tua voz. Nós abrimos a tua palavra, nós lemos, mas não temos condição de entender sozinhos. Que teu Espírito, ó Deus, passeie aqui no nosso meio agora. Passeie no meio da igreja, convencendo a cada um de nós da verdade da tua palavra. Senhor, tira de nós todo incômodo, toda dor, toda tristeza, todo desespero. Tira também a frieza, a indiferença. Tira a dúvida. Tira, Senhor, agora e prepara o nosso coração para ouvir a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Deus nunca se esquecerá de nós. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O cuidado de uma mãe com recém-nascido é algo impressionante. Quem já teve filho sabe disso. É um cuidado que chega a ser intuitivo. Criança, se ela respirar um pouquinho mais forte, a mãe já está ali do lado. Qualquer ruído, qualquer movimento, qualquer coisa diferente, a mãe está pronta a ajudar. O pai, às vezes, nem acorda. Fica sabendo do problema no outro dia. Mas a mãe, parece que ela tem um sentido espiritual, sobrenatural, para cuidar do seu filho recém-nascido, do filho que ela amamenta. Agora, infelizmente, nós ouvimos às vezes de algumas mães que abandonam seus filhos. Isso é uma exceção à regra, Mães que matam seus filhos, que entregam seus filhos para o comércio de órgãos, fazem maldade com seus filhos. Portanto, ainda que uma mãe, com todo o cuidado que ela possa ter com seu filho, que chega a ser uma coisa sobrenatural, ela possa um dia vir a esquecer do seu filho. A Bíblia diz que Deus nunca se esquecerá de nós. Deus é Pai e Deus é Mãe também. Deus é Espírito e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Como é que nós podemos comprovar no dia a dia o fato de que Deus nunca se esquece de nós? Às vezes parece que Deus se esqueceu de nós. Às vezes o nosso coração se estremece dentro de nós quando as pessoas perguntam: o teu Deus onde está? Onde está Deus nesse momento? Quando parece que a minha oração cai no vácuo. Quando parece que ninguém está ouvindo a minha voz. A palavra de Deus afirma para nós: Deus nunca se esquecerá de nós. A primeira prova que nós temos é que Ele nunca nos deixa sozinhos. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 41, do versículo 8 ao versículo 14. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo.
e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Um pai e uma mãe nunca abandonam seu filho. Ele pode estar na pior situação possível, como o povo de Israel aqui está no momento espiritual decadente, difícil. O filho pode estar preso, internado nas drogas, na bebida, na prostituição, na homossexualidade. Os pais estarão sempre por perto tentando fazer alguma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Não importa como nós estejamos, não importa o que estejamos fazendo, não importa aonde nós estejamos andando, não importa quando, como, com quem, por quê, Ele sempre está conosco. Estejamos fazendo coisas grandes ou coisas pequenas, estejamos andando nos montes ou nos vales, estejamos em momentos de alegria ou de tristeza, Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos, quer estejamos diante dos mendigos ou diante das autoridades, quer sejamos conhecidos pelas pessoas ou meros anônimos desse mundo, Deus sempre estará conosco, assim como um pai sempre estará do lado do seu filho. Se formos na casa de custódia no horário de visita, tem um monte de mãe lá esperando com o lanchinho para visitar seu filho. Não importa a situação que ele está vivendo no momento, o pai e a mãe nunca abandonam. Da mesma forma, Deus é pai. Ele nunca abandona seus filhos. Ainda que nesse momento o filho esteja vivendo uma situação ruim, ele busca, ele convida, ele espera. Ele sabe que a qualquer momento pode haver uma mudança. Deus nunca nos deixa sozinhos. Alguém disse que nós só vamos saber o que Jesus é para nós o dia em que Ele for a única coisa que nós tivermos. Porque, irmãos, pode ser que esse dia não chegue, mas provavelmente chegará. Quando nós vamos olhar para a nossa vida e a única coisa que vai importar para nós é a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas que nós amamos podem faltar, todas. Os bens materiais que acumulamos podem acabar, todos. A saúde pode acabar. Podemos estar numa situação de não ter nenhum conhecido. Podemos estar numa situação de não conseguir mover um dedo sequer do corpo. Prisioneiros dentro de nós mesmos, somente funcionando. E nesse momento nós vamos saber quem é Jesus para nós. Geralmente nós não damos valor às coisas até que nós as perdemos. Portanto, nós não temos noção do que é a presença de Deus em nossa vida. Em Mateus 28:20 ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até o final, até a consumação. Naquele momento em que você nem sabe, nem percebe, nem sente, nem vê, Ele está contigo, Ele está comigo. Todos nós conhecemos aquele poema das pegadas na areia, quando a pessoa caminhando na praia e ele via que Deus estava sempre com ele, e ele percebeu que nas horas mais difíceis da vida dele só haviam 2 pegadas. E ele disse para Deus: Senhor, nas horas que eu mais precisava, o Senhor me abandonou, me deixou sozinho. E Deus falou assim: nessas horas que você mais precisou, essas 2 pegadas na areia eram minhas, porque nessas horas eu te carreguei no colo. Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele está conosco apesar do que está acontecendo. Apesar do caos, o Espírito Santo paira. Foi assim no começo do mundo. A situação da sua saúde não diz se Deus está com você ou não está. A situação da sua família não diz se Deus está com você ou não está.
Sua situação financeira não diz se Deus está contigo ou não está. Está escrito que Ele estaria conosco todos os dias. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Deus que não pode mentir prometeu isso. Portanto, irmãos, por que nós sabemos que Deus nunca se esquece de nós? É porque Ele está conosco o tempo todo, mesmo nas situações mais difíceis. Vira uma página da sua Bíblia, olha o que está escrito em Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 5. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Deus é Pai, Ele que criou, Ele que formou. Não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quem é que dá o nome para o filho? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Por que nós sabemos que Deus não se esquece de nós? Porque Ele está conosco o tempo todo. Ele nunca nos deixa sozinhos. Seja passando pela água, pelo fogo, pelos problemas, pelas lutas, pela enfermidade, pela dor, pelo vale da sombra da morte, mas tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está comigo, Deus está com você, ainda que a situação pareça dizer o contrário. Deus está do seu lado, Deus está te abraçando, Deus está te acariciando, Deus está te conduzindo, Deus está te fazendo companhia, Deus está te fortalecendo para você não sucumbir nessa tragédia, nessa tempestade. Como é que nós podemos saber que Deus nunca nos abandona? A primeira coisa é que Ele não nos deixa só. A segunda maneira de nós sabermos que Deus não nos abandona jamais é que Ele nos ama apesar das nossas falhas. Deus nos ama apesar das nossas falhas. Olha o que está escrito em Oséias, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. O amor dos pais é incondicional. O filho pode aprontar todas. Os pais continuam amando seus filhos. Não tem explicação.
Quando a gente vê de fora, às vezes, o que um filho está fazendo com um pai e uma mãe, dá vontade de dizer assim, pô, desce um porrete nele, entrega para a polícia. Até que nós estejamos do lado de lá. O filho pode sujar a fralda 50 vezes. Nós vamos limpar as 50 vezes. A gente briga, a gente chora, a gente esperneia, a gente estressa. Mas nós nunca deixamos de amar os nossos filhos. Por quê? Porque os pais são os únicos que conhecem seus filhos completamente. Foram os pais que geraram, alimentaram, ensinaram a andar, ensinaram a falar, ensinaram a ler, ensinaram a escrever. Olha o que Deus está dizendo. Foi eu que te criei. Eu ensinei a andar. Eu me inclinei para dar de comer. Então, quando o pai olha o filho, ainda que ele esteja como chefe da boca de fumo, o pai olha todo um contexto. Eu troquei a fralda desse menino. Eu me lembro do primeiro sorriso, do primeiro banho, da primeira fralda, do primeiro passinho, da primeira palavra, do primeiro dia na escola. O pai então não vê aquele menino na situação em que ele está, ele lembra de todo o contexto da sua vida. Ele fala, meu filho não é isso, meu filho é isso tudo. E ele então se enche de esperança de que esse menino, essa menina vai mudar. Quantas noites em claro, cólica, dor de ouvido, febre, quantas idas e vindas aos hospitais. Então, quando os pais olham para seus filhos, não é somente a situação do momento que eles veem tudo isso. Eles sabem que aquele momento pode não ser o último momento do seu filho. Nesse momento, o povo de Israel estava desviado de Deus, mas Deus diz, como é que eu vou abandonar meu filho? Eu criei, eu dei nome, eu ensinei a andar, dei de mamar, dei de comer. Como que eu destruiria? E Deus então olha Israel de uma maneira que ninguém mais consegue olhar. O pai olha o filho de uma maneira que ninguém mais consegue olhar, porque o pai consegue enxergar a essência que está dentro daquele filho. É por isso que não importa o que o filho faça, a situação que ele está vivendo, um pai nunca abandona seu filho, porque o pai ama o filho com um amor incondicional. Eu creio que quando Deus vê nós, seres humanos, afastados dele e fazendo às vezes coisas abomináveis, Deus se lembra lá atrás do conselho da Trindade, quando o Pai, Filho e o Espírito Santo resolveram, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Talvez Deus se lembre daqueles momentos no Éden, na viração do dia, em que ele descia e tinha comunhão com o homem. Talvez Deus se lembre da entrega de Abraão, dos salmos de Davi, e ele olha a situação da humanidade e diz, não é só isso. Eles podem ser muito mais, eles podem ser muito melhores, e Deus então continua convidando e convidando e convidando, porque Deus se recusa, apesar da sua onisciência, ele se recusa a acreditar que essa vida medíocre que nós estamos levando nesse momento seja o último capítulo da nossa história. E ele então, sem usar a sua soberania, a sua onisciência, ele manda os profetas, ele manda a igreja, e ele manda o convite, vem, quem quiser venha, quem tem sede beba. Todo mundo conspira, convidando as pessoas a voltar para a presença de Deus. Porque Deus consegue enxergar em nós um valor que às vezes nem nós mesmos sabemos que temos. Olha o que está escrito no Salmo, número 103, versículos de 10 ao 14. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por que a gente pode saber que Deus nunca vai nos desamparar? Por pior que seja a situação em que nós estejamos metidos. É porque Ele nos ama do jeito que nós somos. Ele nos ama apesar das nossas falhas. E Ele nunca, nunca, nunca jamais
perderá a esperança de nos atrair de volta para o lado dele com laço de amor. Deus te ama, Deus te quer, Deus te chama, Deus não desiste de você. Creia nisso. O último capítulo da nossa história ainda não está escrito. Volte para a presença de Deus, volte para o colo do Pai. Receba o seu amor, receba a sua graça. Experimente o melhor que Ele tem para a sua vida hoje. Os nossos pecados não são maiores do que o amor do nosso Deus. Deus nunca nos abandona. Como é que nós podemos saber disso? Ele está conosco todos os dias, a cada momento. Segundo lugar, Ele nos ama apesar das nossas falhas. E a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Está escrito lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 a 23. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Em terceiro lugar, como é que nós podemos ter certeza que Deus nunca nos abandona? É porque Ele supre as nossas necessidades. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Como é que nós sabemos que Deus não nos abandona? Porque as nossas necessidades são supridas dia a dia. A oração do Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19 está escrito, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Às vezes nós gostamos de ler, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Mas Deus não supre todas as nossas necessidades. Deus supre cada uma das nossas necessidades. Ele não prometeu dar o pão para o mês, Ele prometeu dar o pão de cada dia. Quando Deus mandou o maná do deserto, que era o pão do céu, o povo só podia pegar para o dia. E Deus disse, se guardar para amanhã, vai dar bicho e vai cheirar mal. Nós não podemos viver ansiosos pelas coisas de amanhã, da semana que vem, do mês que vem. É o dia. As nossas necessidades estão satisfeitas hoje. Então, meu querido, dá um glória e vai. Amanhã é outro dia. E pode ser que amanhã nem seja realidade para nós. Tem duas coisas que nós não podemos nos preocupar com elas. Primeiro é o passado. E segundo é o futuro. Aquilo que aconteceu no passado não adianta, que você não vai conseguir voltar o relógio, não vai conseguir riscar o que aconteceu. Já aconteceu, já era. E o futuro simplesmente não existe.
Se preocupar com o futuro é a maior tolice que o ser humano pode cometer. Porque o futuro simplesmente não existe. O futuro nada mais é do que o desenrolar de vários hoje que são vividos por nós. Agora, o passado ainda serve para alguma coisa. Por exemplo, a gratidão é fruto do nosso passado. Nós olhamos para trás e agradecemos por aquilo que aconteceu conosco. O passado ainda nos ensina com nossos erros, nossos acertos. Mas o futuro só é fonte de desgraça para o ser humano. Lembro que a Damares colocou lá na página dela um trecho daquele livro, Carta de um Diabo para o Seu Aprendiz. E o diabão está falando para o aprendiz assim, ó, vamos fazer os homens se preocupar com o futuro. É a maneira que a gente tem de desviá-los da vida no presente. Porque eles se preocupando com o futuro, eles não vivem o presente. Irmãos, de onde vem a inveja, a ganância, a avareza? Do futuro. As coisas do futuro é que trazem toda a desgraça para nós. Nada no futuro faz o bem para nós, a não ser a esperança da vida eterna e da volta de Jesus. Na psicanálise eles dizem que preocupar demais com o passado é que gera depressão. Preocupar demais com o futuro é que gera ansiedade, que são as duas piores desgraças hoje do ser humano. Hoje na sociedade, quem não tem ansiedade tem depressão. Ou seja, passado demais ou futuro demais. E o presente? Ninguém quer viver o presente. Ou o cara se atola no passado, traumas, lembranças, agarrado a coisas que já ficaram para trás. Ou então o futuro. E amanhã? Será que vai ter? Será que não vai ter? Será que eu vou casar? Será que eu vou aposentar? Será que eu vou ser demitido? Ai meu Deus! Como é que será que eu vou morrer? Será que vai ser atropelado, queimado, afogado, enforcado, baleado? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta ao dia o seu próprio cuidado. Quem se preocupa hoje com o dia de amanhã não resolve os problemas de hoje, porque está preocupado com o dia de amanhã. Aí não resolve os problemas de hoje. Aí seu amanhã vai ser uma droga, porque você vai levar para amanhã os problemas de hoje que você não resolveu, porque estava preocupado com amanhã. É um dia de cada vez. Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Um dos nomes pelos quais Deus é conhecido na Bíblia é Jeová Jireh, que significa Deus da provisão. Abraão experimentou isso em Gênesis 22:8, quando ele estava para oferecer o seu filho, e ele subindo com o menino para o monte, e o menino levando a lenha, e aí ele levando o cutelo, e o menino diz assim, pai, posso fazer uma perguntinha? Pode, meu filho, pode. Nós estamos subindo para sacrificar a Deus, eu estou vendo aí que tem a lenha, tem a faca, tem o fósforo, mas e o cordeiro? Mal sabia que era ele mesmo, né? O que Abraão falou para ele? Meu filho, Deus proverá. E de fato, Deus proveu. Quando ele estava para oferecer o seu filho, o anjo do Senhor apareceu e disse, não faças isso. E logo ele olhou, havia um cordeiro preso pelos chifres numa árvore e diz, ali está o cordeiro para o holocausto. Eu só queria saber se você me amava mais do que qualquer outra coisa. Deus proverá. Não se preocupe. Deus proverá. 2 palavrinhas. Guarde esse versículo, guarde essa frase. Nos momentos mais difíceis, quando parece que o céu escureceu, não tem jeito, diga para você mesmo, Deus proverá. Diga para as pessoas, Deus proverá. Diga para o diabo, Deus proverá. Essa é uma das maneiras de nós sabermos que Deus nunca nos abandona e Deus sempre toma providência. Por isso que você está aqui, querido. Olha para trás para a sua vida para você ver que você já passou. Se você teria condição de chegar até aqui sozinho. Se eu olhar para a minha vida, de onde Deus me tirou, o que Ele fez para que eu chegasse até aqui hoje. Se alguém me mostrasse no telão, eu falava, isso aí foi montagem. Nunca isso aí, eu jamais, não tinha como. Deus proverá. E Deus proverá. Como é que eu vou estudar? Deus proverá. Como é que eu vou arrumar um emprego? Deus proverá. Como é que eu vou casar? Deus proverá. Ele é Jeová Jireh. Uma das responsabilidades dos pais para com os filhos é o de sustento. E os pais farão de tudo para dar de tudo aos filhos. Os pais farão de tudo para dar de tudo aos seus filhos. Comida, roupa, calçado, brinquedo, estudo, carinho, cuidado, atenção, proteção. Se precisar, os pais vão, eles mesmos vão ficar sem comer para botar comida na boca dos filhos. Nós já fizemos isso, vocês sabem. Nós todos já fizemos isso. Nós deixamos de fazer para nós para fazer para os nossos filhos. Alguns pais aqui não estudaram para que os filhos pudessem estudar.
Alguns pais aqui deixaram de usar roupa nova para os filhos poderem usar. Deus é assim. Ele supre as nossas necessidades. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele nos alimenta, Ele nos veste, Ele nos protege, Ele nos orienta, Ele nos consola, Ele nos acalenta, Ele nos acaricia, enfim, Ele nos dá tudo o que nós precisamos para uma vida de qualidade. Do mesmo jeito que um pai, que uma mãe que ama seu filho e que tem um filho indefeso, faz tudo pelo seu filho. Qual pai que deixa o filho apanhar na rua que não vá lá? Nem os bichos. Você já viu galinha choca? Galinha tá aquela... Tenta pegar um pintinho, uma galinha choca para você ver. Ela é desse tamanho assim, e você é desse tamanho, mas ela vai partir para cima, parte para cima de cobra, gavião, não tem conversa. Meu filho. O que um pai não faz para proteger um filho, para alimentar um filho? Quantas vezes nossos filhos chegam tristes e a gente abraça? Porque o pai é assim. Agora, irmãos, Deus é pai. Como é que a gente pode imaginar que um dia Deus vai nos abandonar? Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca se esquece de nós. Ainda que às vezes pareça que Ele se afastou e não ouve mais as nossas orações. Lá em Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8, diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ainda que demore, ainda que pareça, eu não me esqueci de ti, diz o Senhor. Você não está sozinho na fornalha. Você não está sozinho na cova dos leões. Você não está sozinho nas águas. Você não está sozinho no fogo. Eu sou contigo. Onde você estiver, do jeito que você estiver, eu nunca vou te abandonar. E o grande desafio da vida é não perder a fé nesses momentos em que parece que Deus nos abandonou. Porque Ele não nos abandonou, só parece. Jesus termina essa parábola dizendo: quando o Filho do Homem vier, Ele achará fé na terra? Às vezes a gente acha que Deus abandonou e que está demorando muito para acontecer aquilo que a gente quer que aconteça. Aí o que a gente faz? A gente perde a fé, a gente abandona Deus, abandona a igreja, abandona tudo. Aí quando Deus vem com a bandeja, ué, cadê Ele? Foi embora. Quando Jesus vier na sua vida para completar a obra, Ele vai achar fé na sua vida, Ele vai achar fé na sua casa, Ele vai achar fé na sua igreja. Fique firme, mesmo em meio às tribulações. Deus nunca nos abandona. Vamos ficar de pé, irmãos.